Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Olá a todos, nós somos a companhia de teatro Sem Dramas e o elenco do espetáculo O Meu Nome é Rachel Corrie. Estamos aqui no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, na primeira temporada do nosso espetáculo. E queremos convidar-vos a virem assistir ao nosso espetáculo no Centro Cultural da Malaposta. Dia 1 de Fevereiro às 9h30 na Sala Experimental. Bilhetes à venda na Bol ou podem reservar para o e-mail bilheteira.malaposta@yellowstarcompany.com. Até já! Até já! Depois de uma temporada no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso em Algés, a peça O Meu Nome é Rachel Corrie vai estar em cena para pelo menos 3 dias imperdíveis no Centro Cultural da Malaposta em Odivelas, até 2 de fevereiro. Uma peça construída a partir dos diários e e-mails da ativista norte-americana Rachel Corrie. A tradução é de Miguel Graça e a encenação de Rafael Balão. Já lá vamos à interpretação, porque, e desculpa-me Beatriz Ferreira, com quem já vou falar a seguir, quero em primeiro lugar saber deste nosso jovem de 18 anos, que é um dos corresponsáveis pela companhia Sem Dramas, responsável por esta peça. Em primeiro lugar, muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Germano Campos Entrevista. Antes de falarmos da peça propriamente dita, revela como é que aconteceu o nascimento desta novíssima companhia teatral. Antes de mais, Germano, obrigado pelo convite e por podermos estar aqui. A Sem Dramas surge... Sem Dramas com 100. 100, com o número, Sem Dramas. A Sem Dramas Companhia de Teatro surge através de um convite feito pelas minhas duas cofundadoras e co-diretoras, a Maria Romana e a Raquel Ferradosa. Somos os 3 saídos da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Elas, anos mais tarde, portanto, entraram para a escola mais cedo e eu entrei agora um bocadinho mais tarde, e elas tiveram a ideia de criar esta companhia de teatro como uma plataforma de lançamento para novos artistas. Quando eu saí da escola, eu já tinha conhecido a Raquel. A Romana conhecia porque ela veio ver a minha prova de aptidão profissional. Chamada PAP. A PAP, exatamente, a PAP, as Comédias para todo o Serviço, no Teatro Experimental de Cascais. Do Goldoni? Do Carlo Goldoni, exatamente. E, portanto, a Romana veio ver a minha PAP, a Raquel já me conhecia e estavam à procura de um terceiro membro fundador. E depois de verem o espetáculo, vieram fazer-me o convite e eu disse... Olhem, bora, vamos a isso, tenho só uma condição, que é, o primeiro espetáculo da companhia tem de ser O Meu Nome é Rachel Corrie. E elas disseram, então a nossa única condição é que nós temos de entrar nele. E porquê? Porque o espetáculo. E porquê esse objetivo principal justamente com esta peça? Portanto... eu conheci este texto há cerca de 2 anos, encontrei-o online em inglês, a versão original. Tinhas 16 anos? 16 anos, sim. Muito novinho mesmo. Um bocadinho. E estava à procura de textos, estava a ler textos e encontrei este texto, O Meu Nome é Rachel Corrie, e fiquei apaixonado. Apaixonado no sentido apaixonado pela escrita da Rachel, apaixonado pela história, apaixonado pela missão, por todo o nível humanitário que envolve este texto, este espetáculo, e disse para mim próprio que um dia ia fazer este espetáculo em Portugal. Agora, para quem não conhece esta senhora, quem ela foi, e digo foi porque já faleceu, em 2003, já foi há uns anos, assassinada, sim. Aonde? A Rachel Corrie foi, era uma jovem ativista, como disseste, do Norte da América, de Washington, que desde pequena teve algum sentido de um bem maior. E, portanto, com 20 anos, a Rachel começa a interessar-se e entrar no movimento chamado o Movimento Internacional de Solidariedade, que junta ativistas e voluntários internacionais para irem para a Palestina, para irem defender casas e poços e, portanto, fazerem algum trabalho ativista na faixa de Gaza. E, portanto, a Rachel foi para a faixa de Gaza, esteve lá 3 meses a fazer trabalho ativista, até que um dia estava à frente da casa de uma família que a tinha acolhido, quando estava a vir um bulldozer, portanto, uma retroescavadora de porte maior, em direção à casa para vir destruir a tal casa. Isto era uma coisa comum que acontecia e a Rachel, como muitos dos ativistas, o que fez foi, colocou-se à frente da casa com um colete laranja e um megafone a gritar: eu estou aqui, parem, eu estou aqui.
O bulldozer não parou, portanto o condutor não parou o bulldozer. E o condutor quem era? Era israelita? Era israelita, era um soldado israelita. E, portanto, ele continuou a vir, aquilo começou a acumular terra na pá do bulldozer, ela subiu à terra, ficou olhos nos olhos com o condutor e ele simplesmente continuou a avançar até que ela caiu e basicamente foi passada a ferro pelo bulldozer. Portanto, ele passou uma vez, voltou para trás, passou outra vez. Propositadamente. Depois disto, os voluntários foram ter com ela, ela foi colocada numa ambulância e faleceu na ambulância a caminho do hospital. Isto depois levantou muitas outras questões, houve um processo que os pais da Rachel colocaram em cima do Estado de Israel que foi ilibado. Portanto, o juiz ilibou o Estado de Israel. Este ano voltou-se a abrir este processo que ainda está a decorrer e, após isto, os pais da Rachel fundaram a Fundação Rachel Corrie, que neste momento é detentora dos direitos das cartas, e-mails e diários desta ativista. Ou seja, a Rafael não pode estar mais atual do que isto. Impossível. É impossível, tanto que o texto agora, voltando a trazer este texto à vida, porque ele durante 10 anos não foi feito ou comercializado, trazendo este texto de volta e olhando para ele com uma perspectiva atual e contemporânea, conseguimos compreender que o genocídio que aconteceu há 10 anos, há 15 anos, continua a ser o mesmo hoje. Portanto, mais atual que isto não pode ser. E o que é que realmente, que lição principal se extrai dos e-mails e do diário da Rachel? Ora bem, Este espetáculo foi adaptado para cena, portanto, pelo autor Alan Rickman e pela jornalista Catherine Viner. Então eles pegaram nos diários, e-mails e, como disse, chamadas dela e, portanto, o que nós conseguimos perceber deste monólogo, que originalmente era um monólogo, é realmente o crescimento da Rachel. Portanto, a primeira cena começa com a Rachel com 10 anos e vamos compreendendo desde as imagens supérfluas que ela nos dá, dos namorados, de uma vida adolescente, de um crescimento, de uma compreensão do mundo, até um estado de puro ativismo onde ela diz: eu sinto-me impotente por estar na América e por não estar ao pé destas pessoas de quem eu tento defender, de quem eu tento fazer estas marchas, estas manifestações nos Estados Unidos. Ela até diz: eu quero estar ao pé das pessoas que são afetadas pelo dinheiro dos impostos que eu pago. E, portanto, a lição que nós aprendemos com a Rachel é uma lição de puro proativismo, ou seja, de não podermos estar parados, sentados, à espera que o mundo mude, a reclamar e não fazermos nada. Porque... Ser proativos. Proativos. Claro que não podemos ir todos para a Palestina, não podemos ir todos para o conflito, mas nós podemos arranjar a nossa maneira de fazer uma resistência não violenta, podemos arranjar a nossa maneira de fazer o nosso ativismo. E é exatamente isto que nós estamos a fazer com a Sem Dramas. É um espetáculo que não é violento, um espetáculo que não quer demonstrar uma vista política. Mas é político. É político. No entanto, isto é uma coisa que eu deixo bem assente. Nós neste espetáculo fazemos isto é um espetáculo biográfico, ok? Nós aqui mostramos a vida da Rachel Corrie. E não tomam partido? Não tomamos partido absolutamente nenhum. A minha visão, que eu posso ou não dizer aqui, ou a visão de cada uma das atrizes, é uma coisa nossa. Eu acho, principalmente, que o teatro é para todos. E, portanto, eu não devo impor uma visão política a ninguém. Eu mostro eu mostro uma Rachel que tem a sua visão evidente no espetáculo. No entanto, em nenhum momento vão encontrar em cartazes, em textos que possam ter sido escritos por mim ou pela produção, não vão encontrar nenhuma vista política. A minha ideia é que as pessoas saiam dali e reflitam e cheguem à conclusão que quiserem. Sim, mas é natural que eventualmente algum detrator do teu trabalho e deste em concreto digam: lá está, aquele é um panfleto anti-israelita, pró-palestiniano. E nós estamos completamente preparados para isso. A questão é que podem dizer isso. Quando forem ver o espetáculo, percebem que não. Percebem que nós estamos apenas a fazer um espetáculo de teatro que mostra a vida de uma rapariga. As minhas visões políticas, apesar de alguma forma e inevitavelmente terem ido lá parar de alguma maneira, não são evidentes e eu não estou a tentar fazer com que o público engula naquilo em que eu acredito. Esta peça foi encenada originalmente aonde? Na Inglaterra ou nos Estados Unidos? A Inglaterra, pelo Alan Rickman, o próprio ator e encenador que fez. Para quem não conhece, entrou entre outros nos filmes da saga do Harry Potter, por exatamente, exemplo. O Snape. E, portanto, o Alan
adaptou o texto e encenou pela primeira vez na West End em 2005, onde recebeu 2 prémios de melhor texto e melhor interpretação. Passou depois para o Festival de Edimburgo, onde também recebeu prémios, e teve uma curta temporada, não pelo Alan Rickman, por outro encenador do qual nome não me recordo agora, mas passou por uma curta temporada em Nova Iorque até ser cancelado, exatamente por ser muito político. Quais eram exatamente as críticas ou os medos, os receios que esta peça levanta para justamente ter esse final infeliz? Portanto, o final infeliz é a retirada prematura de cena. Sim, exatamente. O que acontece foi, a Rachel Corrie, depois desta morte, levantou muitas questões nos Estados Unidos. Porque ela fala, por exemplo, no texto, que o dinheiro dos impostos que os cidadãos pagam ali vão parar a uma empresa chamada CAT, que é a Caterpillar, que depois é a empresa que o Estado de Israel contrata para recolher os bulldozers e as retroescavadoras que depois são utilizadas nestas ações de demolição em Gaza e na Palestina. E, portanto, isto tudo, esta peça foi vista como um ataque ao Estado por diferentes pessoas e diferentes políticos nos Estados Unidos. Daí ter sido cortado. Houve uma manifestação que aconteceu pouco depois da morte da Rachel Corrie, na Universidade de Colômbia, onde os alunos e estudantes leram os escritos da Rachel, perceberam o que estava a acontecer e perceberam que a Universidade de Colômbia era uma das principais patrocinadoras, entre aspas, ou mecenas, que os dinheiros das propinas que vinham dos alunos, que depois iam ser entregues à CAT e para apoiar, portanto, este genocídio. Ou seja, em vez de serem aplicados esses dinheiros na própria faculdade, era para uma entidade externa. Exatamente. E o que é que estes estudantes decidiram fazer? Foram todos acampar com tendas, fazer uma manifestação não violenta no campus da faculdade, e à meia da noite foram basicamente pontapeados e retirados pela polícia. Portanto, foram retirados do campus como se aquilo não fosse uma coisa legal. Houve 4 alunos que foram internados e um que faleceu. Portanto, esta história da Rachel depois teve uma repercussão gigante pós o espetáculo, pós a fundação, pós os textos terem sido lançados. Daí o Estado de Nova Iorque não ter sido muito fã. E alguma vez esta peça foi novamente apresentada ao público ou não? Houve, sim, foi. Quando? Ou seja, isto foi feita várias vezes. Não foi comercializada, com medo. Portanto, como assim? Ou seja, o espetáculo, por exemplo, foi feito uma vez no Líbano. E foi feito... não, eu estava a falar dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Sei que foi feito em faculdades e universidades. No entanto, como eu disse, não foi comercializado. Foi apenas, ou seja, para os em nenhuma estudantes. sala de espetáculo, mesmo que off-Broadway, ou seja, fora dos grandes Fora circuitos. dos grandes. Não foi. Foi apenas nas faculdades e nas universidades. É uma peça maldita, então? Não é uma peça maldita. Eu acho que... Para eles? Talvez. Para algum setor americano? Sem dúvida. O que eu quero dizer é, estamos a ter toda esta conversa e a falar sobre este espetáculo. Eu acho que a maneira mais simples de se perceber o que isto é vendo o espetáculo. Porque... Ou seja, o espetáculo não tem uma crítica direta. O espetáculo não é um espetáculo radicalista. São os escritos de uma miúda, não é? A primeira metade do espetáculo ninguém sequer se apercebe do que é que está a acontecer. Parece que estamos a ver o diário de uma vida. Depois é que começamos a entrar numa parte um pouco mais política da visão da Rachel. A questão é que este espetáculo, sendo tão poderoso, levanta muitas questões ao público. E o medo que eu creio que existe é exatamente o destas pessoas ou destas fações nos Estados Unidos, que o público de alguma maneira possa levantar críticas, possa ficar mais revoltado com o que está a acontecer. E eu tenho tido a experiência, estes 3 dias que tivemos no Amélia Rei Colasso, graças a Deus de casa cheia, eu chegava a casa e tinha mensagens na companhia da Sem Dramas e nas minhas mensagens privadas de pessoas que me diziam que chegaram a casa e que ainda estão a pensar no espetáculo, que ainda estão a pensar naquilo que viram. Aliás, é uma das funções do teatro. Sem dúvida alguma. Fazer prolongar no tempo, e não apenas enquanto estiverem a ver no palco, toda a trama e toda a encenação que nos é mostrada. Refletir, falar, discutir. Exatamente, pensar na realidade. E lá está, é esta questão este espetáculo é extremamente poderoso. E pronto, agora falando sobre este espetáculo agora da Sem Dramas, poderoso e com 4 atrizes
fantásticas. Fala-me delas, porque o monólogo aqui é repartido por 4 vozes. Por 4 vozes, exatamente. É uma ideia tua? É uma ideia minha, sim. Eu li o texto e, na realidade, a Sem Dramas surge, como eu disse, uma plataforma para novos talentos. E não sei, houve qualquer coisa em mim que pensou, eu quero dar a conhecer estes talentos, eu não quero dar a conhecer um talento. E achei também que do nível de jogo teatral, de trama, poderia ficar mais interessante quadriplicar esta voz. Tive esta ideia, falei com o Miguel Graça, o fantástico tradutor que fez esta tradução. Já cá esteve neste programa Já também. cá esteve neste programa. E o Miguel aceitou muito bem, fez a tradução e ele próprio repartiu este texto em 4 atrizes. E de alguma maneira os nossos pensamentos ligaram-se e ele um dia apresenta-me uma proposta desta repartição, não é? E diz-me, olha, a Rachel número 1 é uma Rachel mais punk, mais gótica, ativista, que não tem medo de dizer o que quer. A segunda é uma Rachel escritora, uma Rachel criativa, que pensa que consegue mudar o mundo com a sua arte. A terceira é uma Rachel mais feminina, mais ingênua, mais... portanto, uma Rachel que acredita na virtude. E a quarta é assim uma Rachel mãe, que cuida de todas, que cuida de todos. Ou seja, Rafael, não há uma simultaneidade das 4 personagens em cena. Há sempre. Elas estão sempre as 4 em cena. Estão sempre. Não entram e não saem conforme a idade, nem conforme o tipo de personagem que querem mostrar. Não. Elas estão sempre as 4 em cena. E depois, com esta repartição... E comunicam diálogo entre elas ou não? Sim. Isso é que é o mais curioso. É um jogo teatral que eu decidi introduzir, porque lá está, nesta repartição, depois nós fizemos um ensaio de leitura e lemos, que elas leram, eu fui dizendo, olha, a Beatriz, a Raquel, vai lendo este pedacinho, e eu percebi logo, ok, isto foi feito à medida para elas, exatamente uma delas encaixava em cada uma das Rachels. E depois conseguimos encontrar certos momentos onde dá realmente para encontrar este jogo de uma a falar com a outra ou de uma a falar com as outras 3 e traz outra dinâmica à cena, traz outra dinâmica ao teatro e elas fazem isto muito bem. Onde é que aprendeste e a ficar sensibilizado com a encenação? Não me digas que foi com o Carlos Avilés. Não só. O Carlos foi... Chegaste a trabalhar com ele enquanto encenador, assistente de encenação? Não. Nunca? Nunca. Mas viste o trabalho dele? Diversas vezes. E não foi só ver o trabalho dele final, foi ver o trabalho dele num percurso, ou seja, nós crescemos... Eu cresci enquanto intérprete, enquanto, entre aspas, senhor das artes, ou seja, um senhor que gosta das artes, gosta de ir ao teatro, e cresci neste meu ímpeto teatral na Escola Profissional de Teatro de Cascais, sem dúvida alguma. E cresci a ver o Carlos. A EPTC sempre foi conhecida como a Escola do Carlos. E eu lembro-me de chegar ao primeiro ano da escola, termos a primeira aula com o Carlos e ficar fascinado pelos métodos dele, porque ele dava-nos exercícios de aula que não pareciam rigorosamente nada e chegávamos ao final e ele lia-nos como se estivesse a ler uma página. Era uma coisa fascinante. Raio-X. Tipo raio-X. Ele percebia o ator, ele percebia as pessoas como ninguém. E depois lá está. Eu pessoalmente não tive a sorte de ter o Carlos muito intensamente presente. Consegui trabalhar com ele algumas vezes e vê-lo a trabalhar, mas na altura onde eu entrei ele já estava a ficar debilitado, já não estava 100%. Portanto, tive a sorte de conseguir fazer o último Shakespeare do Carlos, o Hamlet, onde fiz o Rei Cláudio, e o Carlos tinha uma visão sobre Shakespeare, que era um dos amores do teatro dele, Shakespeare, Genet. O outro era o Genet, exatamente. Era o Genet, exatamente. E eu e a Beatriz também conseguimos ambos trabalhar com ele no Hamlet e via-se. As lições que ele nos entregava eram qualquer coisa. E foi aí onde, na escola profissional, trabalhar com diversos profissionais da área, porque uma coisa que a escola de teatro prezava era que os nossos professores não eram só professores. Eles eram profissionais, e são profissionais que estão a trabalhar no teatro, dentro de atores, encenadores, coreógrafos, que também dão aulas. Portanto, é uma linha que se liga entre a escola e a realidade. E foi a trabalhar com estas pessoas todas, e a trabalhar com o Carlos, onde eu consegui perceber por onde é que eu queria entrar enquanto encenador. E com o Carlos aprendi muitas lições valiosas em termos de encenação. Há pessoas que não gostavam tanto, há pessoas que gostavam muito.
A questão é que os resultados estavam lá e o que o Carlos fazia, ninguém fazia. E ele tinha uma maneira de trabalhar o ator, uma maneira de trabalhar a pessoa que era única. Ele dava um espaço para o ator trabalhar, ele dava um espaço para a pessoa crescer. E, bem, eu pessoalmente estou a falar aqui, mas eu não me sinto 100% apto para falar sobre isto. Mas és um herdeiro, um filho de... Sou um neto. Sou um neto porque as lições que me são passadas do Carlos são passadas diretamente através dele, mas são passadas muitas através de discípulos diretos dele. E, portanto, muito do que eu aprendi sobre a metodologia do Carlos vem de segundas, terceiras pessoas. Lá está, não tive essa sorte de estar a 100% com o Carlos. Mas esta peça é a tua primeira encenação ou não? Não, esta peça já é a minha terceira encenação. Começaste com que idade? No berço? Comecei com 17. Portanto, mas é a minha primeira, é o primeiro espetáculo meu... Ninguém te chamou o doido? Sim. Mas quantas vezes? Mas isso é que é bom. Mas é o meu primeiro espetáculo que é comercializado. Portanto, o primeiro espetáculo... Comercializado, ou seja, visto pelo grande público. Exatamente. E de tal forma que nós estamos aqui hoje e graças a Deus que tem essa oportunidade e este programa dá a oportunidade aos mais novos de terem uma voz para poderem falar sobre as suas propostas. Primeiro no Teatro Amélia Rei Colasso e depois aqui e agora no Malaposta com uma data extra logo a seguir porque esgotou. Nós abrimos o dia 1 de fevereiro, passado... Que é um sábado. Que é um sábado, às 9h30. Passado 3 dias esgotámos. Abrimos agora ao dia 2 e, portanto, isto tem sido uma bênção na realidade. Nós no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso abrimos a bilheteira dia 20 de dezembro para estrearmos dia 16 de janeiro e nós, dia 3 de janeiro, tínhamos as datas todas esgotadas e ninguém tinha ido ver o espetáculo. Portanto, eu pensei, ok, vamos ter calma. E a verdade é que nós, dia após dia, tínhamos 20 pessoas em lista de espera na bilheteira para virem assistir Rafael, ao espetáculo. é exatamente o contrário. Muitas vezes que nós ouvimos é um espetáculo é cancelado por falta de público. Neste caso é um espetáculo que continua em cena, provavelmente vai em digressão ou vai ser reposto mais tarde, sim. Porque o público assim o exige. Sem dúvida alguma. E lá está, eu sinto-me extremamente orgulhoso delas e sinto-me muito feliz por este primeiro espetáculo, este primeiro lançamento da Sem Dramas estar a correr tão bem e termos um feedback tão bom do público e termos realmente pessoas interessadas, porque uma das coisas que eu tinha medo, entre aspas, era de ter só os meus colegas, os meus amigos, a família a vir ver. A verdade é que a coisa mais gratificante para mim é sair dos camarins num dia de espetáculo e chegar lá fora e não conhecer ninguém. Porque a verdade é que são pessoas que se interessaram no espetáculo, que não nos conhecem de lado nenhum e o que é que vieram ver. E o que é que no Amélia Rei Colasso te disseram? Se é que te disseram alguma coisa? Nós no Amélia Rei Colasso portanto, foi o grande início. Foi uma explosão na realidade, porque nós tivemos uma antestreia para amigos da área, colegas, para dar a conhecer a companhia, o espetáculo e estas belíssimas atrizes, e só na antestreia tivemos um grande feedback. Continuamos a avançar e eu lembro-me que nos últimos 2 dias era maioritariamente público geral. E o Amélia Rei Colasso tem uma coisa interessante. Eu chamo o Amélia como um teatro-casa, porque eu também cresci lá antes de ir para a Escola Profissional de Teatro como intérprete. Fiz parte de um concurso que eles têm, que é o Fala-me Disso, onde depois tive 40 horas de formação com profissionais, desde a Cláudia Semedo, o Tiago Fernandes, e portanto também cresci lá. Daí fazer também muito sentido o primeiro espetáculo da companhia ser lá. E este teatro-casa tem uma coisa muito interessante, que é no foyer, eles têm um livro onde as pessoas podem sair e deixar uma mensagem. E eu, nos últimos dias, fui ler as mensagens. E as mensagens que nos tinham deixado, além de muito positivas, eram mensagens de público que eu não conhecia. Nós não fazíamos ideia quem era. Eu tive pessoas que chegaram lá e que me disseram olhem, nós encontramos isto por acaso numa página no Instagram e decidimos vir ver. E amanhã vimos outra vez com não sei quantos amigos. Portanto, foi um crescendo que fomos tendo fabuloso. Passo a palavra, que é o mais importante de tudo. Sem dúvida alguma. Há uma história muito engraçada que foi no último dia de espetáculo. Eu saí para o foyer e veio ter comigo uma miúda, assim com os 20 e poucos anos, que eu não fazia ideia quem era. E ela diz-me, olá, lembras-te de mim? E eu disse,
pá, não, desculpa. E ela, olha, nós conhecemos-nos há 2 anos na FIL, na Feira Internacional de Lisboa, na Futuralia, que é uma feira para escolas. E para emprego. Exatamente. E ela disse-me, olha, eu estava na banca de uma escola profissional de imagem, onde ela estava a tirar, se não me engano, moda, algo assim. E eu passei por lá. E eu estava com uns amigos e em tom de brincadeira dissemos, olha aos concorrentes, porque é uma escola que também tem um curso de uma turma de teatro. E ela disse assim, concorrentes, olha, nós isto nem há concorrência, nós somos muito melhores que vocês. Isto tudo em tom de brincadeira, obviamente. E ela disse que eu disse uma coisa do género de, olha, tu daqui a 2 anos vais ver um espetáculo meu e vais engolir essas palavras. Em tom de brincadeira, mais uma vez. E ela diz... Meu dito, meu feito. Pá, foi uma coisa, ela diz-me assim, a minha mãe viu o espetáculo, viu o cartaz, quis vir ver e no final do espetáculo faço sempre um pequeno discurso a apelar a uma ação que nós temos depois no foyer. E ela disse-me que quando me viu, lembrou-se de mim, reconheceu as minhas palavras e que teve de vir falar comigo, porque ela de facto, passado 2 anos, foi ver um espetáculo meu e no fim, e eu perguntei-lhe, e engoliste as tuas palavras? E ela disse, engoli. E rimos imenso porque foi essa questão do, lá está, virem ver o nosso espetáculo porque sim. Porque ficaram interessados e depois teremos este feedback, é uma coisa. Tu és ao mesmo tempo talentoso e muito ousado, ou seja, não queres dar um passo maior que a perna, no entanto queres trabalhar e mostrar e dar oportunidade aos mais novos, sobretudo aqueles que não têm grandes possibilidades nas companhias já estabelecidas de mostrarem aquilo que valem. Sem dúvida, eu acho que uma das minhas funções enquanto diretor da Sem Dramas é a ambição. Ok, nós este ano, 2025, temos 6 espetáculos programados. Até ao fim do ano. Até ao fim do ano. Nós, alguns sabemos como vamos fazer, outros não sabemos. Queres falar já do próximo? Ora bem, o próximo espetáculo é um espetáculo escrito pela Raquel Ferradosa, uma das co-diretoras da Sem Dramas. Claro, da tua co-sócia. Co-sócia, exatamente. A Raquel, além de atriz, também é escritora e escreveu um monólogo chamado O Amor Não É um Monólogo. E será o próximo espetáculo da companhia. É um espetáculo também forte, que fala sobre o amor, não de uma maneira clichê, como estamos habituados, e é um espetáculo que tem uma particularidade. Este espetáculo é feito para ser repetido. Portanto, nós vamos agora fazer a primeira encenação, vai ser dela também, vai ser com uma atriz mais nova e a ideia é repetirmos o espetáculo daqui a uns meses com uma atriz adulta, ali na casa dos 40, 50 e repetirmos depois com uma atriz mais velha. Portanto, para as pessoas poderem perceber que este espetáculo, este texto dela, serve para todas as faixas etárias também. O mesmo. Portanto, a ambição também surge daqui. Também surge do trabalhar com diferentes pessoas. E quando é que nós te podemos ver enquanto ator? A mim, enquanto ator... portanto, eu, além da Sem Dramas, tenho outros trabalhos, não é? Fora disso, mas na Sem Dramas poderão ver-me daqui a uns mesitos ainda, com a Raquel e com a Maria Romana, os 3 enquanto atores, num espetáculo chamado Loop, também da Raquel, e noutro espetáculo chamado Trifles, da Susan Glaspel. Portanto, ainda estamos aqui a ajustar muita coisa, porque nestes 6 espetáculos eu estarei a encenar estarei a encenar uma opereta, aliás, que estrearemos em junho, em princípio, e depois entrarei em outros 3 espetáculos enquanto ator. Fazer aqui uma rotação de cargos. Portanto, sim, em princípio ainda estamos a ver se será o Loop ou o Trifles. E agora, enquanto diretora da Sem Dramas, agradecia que convocasses aqui uma das tuas pupilas, que é nem mais nem menos que a Beatriz Ferreira, que é uma das 4 protagonistas, porque aqui não há uma protagonista mais do que a outra, são as 4. Exatamente. Muito bem-vinda a Beatriz ao Germano Campos Entrevista. Já agora, eu vou-me abster e vou sair de cena. Sai de cena quem não é de cena. E entrevista aqui a Beatriz, por favor. Ora, esta é nova. Então, antes de mais, só para dar aqui um pequeno contexto. Pupila não é. A Beatriz e eu somos colegas, a Bia, vou chamá-la Bia. No sentido de ela ser encenada por ti. Sem dúvida, mas a Bia e eu passámos os 3 anos na Escola Profissional de Teatro de Cascais, no mesmo ano, em turmas diferentes, mas no mesmo ano. Bia, pronto, agora vou aqui fazer-te umas perguntinhas que eu por acaso também quero saber. Conta-me uma coisa, Bia. Não sei se acho que não estou a ouvir. Não estás a ouvir? Assim já ouves. Bia, mais fácil. Como é que foi este convite de saíres da escola e teres um rapaz com quem andaste na escola a convidar-te para ires fazer um espetáculo? Então foi assim, tu lembras disto porque tu estavas lá, não é? Mas tenho um dia muito recente na minha memória que foi um dia em que nós estávamos na PAP
que era o estágio, como já falaram aqui, o nosso estágio final na escola, e nós ficámos no mesmo elenco, não é? Pois foi. A fazer o Arlequim. E houve um dia em que eu estava um bocado em baixo, não sei o quê, as coisas, ou seja, estava a duvidar um bocadinho do meu seguimento como atriz, ou seja, se eu ia sair da escola e ia conseguir seguir na área e se fazia sentido para mim ou não, ou seja, eu sempre soube o que eu queria fazer e nunca duvidei disso em algum momento, mas se fazia sentido continuar a lutar por isso ou se devia tentar outra coisa. E nesse dia eu estava lá fora. E tu vens ter comigo sem saber porque é que eu estava assim, sem saber porque é que eu estava triste, só a perguntar, então, mas estás triste? E eu, sim, mas não é nada de especial, não sei o quê, nem sequer expliquei, e tu viraste para mim e disseste assim, mas olha, precisava de falar contigo. Eu queria te convidar, nem estavas na Sem Dramas ainda, não havia Sem Dramas ainda, querias fazer este espetáculo assim... Independente. E perguntaste-me se eu estava interessada em fazer este espetáculo na altura que estavas a pensar com 3 atrizes, se não me engano. 3 atrizes, era. Exatamente. E contaste-me a história da Rachel, explicaste-me o que era este texto, mandaste-me o nome e não sei o quê para eu pesquisar. Sim. Fui pesquisar e eu pensei, pronto, ok. E eu disse que sim, claro. Sim. E pensei, pronto, ok, se isto aconteceu. Se não acontecer, também não aconteceu. Porque como foi assim uma coisa do tipo... Também não há dramas. Também não há dramas. Sem dramas. Pois, porque na realidade este espetáculo eu já o queria fazer, como eu tinha dito, e portanto, independentemente de eu ter uma companhia ou não, ou uma estrutura, eu ia fazê-lo, ponto final. Como é que eu ia ganhar o fundo de maneio para os direitos de autor? Como é que eu ia fazer tradução? Eu não fazia ideia. Eu sabia que eu ia fazer aquele espetáculo. E pá... Surgiu, juntou-se tudo e cá estamos nós. Pronto. Mas isso para mim também era indiferente, porque eu na verdade estava a pensar, pronto, vou acabar o curso e vou para casa. Em vez de estar em casa, se eu estiver a ensaiar e a continuar a trabalhar com pessoas de quem eu gosto, por mim, estou muito melhor. Mas já acabaram o curso? Nós acabámos o ano passado, sim. Já são atores profissionais? Eu vou contar uma coisa. Sim, é assim, há muita gente da área que tem o pudor de chamar aos alunos, ou à malta que saiu agora das escolas, colegas ou atores profissionais. Eu quero só deixar uma coisa assente que para mim se eu limpo casas de banho, certo? E sou pago por isso, eu sou um limpador profissional. Um faxineiro, como diria no Brasil. Exatamente, um faxineiro profissional. A partir do momento em que eu sou pago para representar, eu sou um ator profissional, ponto final. E portanto, sim, somos atores profissionais. Sim, é verdade, é verdade. Alguma vez me perguntaram o que é que tu fazes na vida? Eu sou ator. Sim, mas para além disso, o que é que tu fazes? Todos os dias. Não é mentira isto que eu estou a dizer. Não vos levam a sério. Não, muito menos nós da nossa idade. Sim, pessoas da nossa faixa de idade. Porque hoje em dia, eu sempre que eu digo, sou ator, perguntam-me, então e em que novela é que estás? Exato, porque as pessoas não vão ao teatro, é por isso. As pessoas não vão ao teatro, não sabem o que são atores de teatro. Não sabem o que é que perdem. Nós temos uma coisa que me parte do coração. Eu há uns meses tive a grande sorte de estar a trabalhar no Teatro Vilaré, no espetáculo As Mães, do Ricardo Neves, e pude privar durante 3 meses com as fantásticas 4 atrizes Ana Cloy, Tânia Alves, Gabriela Barros e Raquel Tilo. E a Tânia, por minha surpresa, era uma atriz que eu não conhecia de nome, já a tinha visto uma vez num espetáculo na Politécnica, e não a conhecia. E a Tânia é das melhores atrizes que nós temos em Portugal, sem dúvida alguma. Ela é além de uma pessoa fantástica, é uma atriz fabulosa e ninguém a conhece. Porque ela é maioritariamente uma atriz de teatro, que faz teatro. E hoje em dia os atores de teatro não são conhecidos. E isso nota-se nas novelas, quem é de teatro e quem não é de teatro. Mas isso, sem dúvida, isso nota-se em qualquer lado. Isto é uma coisa muito simples que eu também gosto... Na vida. É uma coisa muito simples que eu gosto de dizer, que é, se nós formos ver um bailarino qualquer, de contemporâneo, jazz, danças de salão, nós conseguimos perceber que um bailarino é bom ou muito bom a partir da formação. E eu, se olhar para um bailarino e disser, tu és muito bom, eu vou-lhe perguntar, tens formação clássica? Ele vai-me dizer, tenho. Toda a gente que é boa, por exemplo, a cantar, possam estar a cantar pop, jazz, o que quer que fosse. O jazz começa com o clássico. Com o clássico. Para mim, para chegarem a um nível bom, todos têm a formação clássica. Isso é uma coisa que nós vemos. Um ator, se quer ser um bom ator em qualquer uma das vias, tem de ter uma formação clássica. E para mim, clássica não falando de métodos clássicos ou técnicas clássicas, falando de um método clássico, da maneira mais clássica de existir enquanto ator, que é o teatro. E para mim, eu noto a diferença claramente, e acho que concordas comigo. Qualquer ator que eu acho, lá está, na minha humilde e modesta opinião, um ator que eu acho que é bom, vou investigar e tem todos formação de teatro.
E acho que isso é muito simples, só que não há o reconhecimento. Salta à vista. Salta. Então, eu já tenho tido esta questão levantada com outros jovens atores e de outras companhias. Quando se vai a um casting, e vocês se calhar já fizeram algum, perguntam mais pelo número de seguidores do que pelo vosso currículo profissional, ou não? É verdade? Depende do casting, depende da agência, depende de tudo, eu acho. Mas no teu caso, Beatriz? No meu caso, eu acho que lá está, depende muito do casting. Há castings que eu vejo, mesmo que sejam para audiovisual, há castings onde os realizadores, pronto, quem quer que seja que está à frente do casting, está à procura de pessoas com formação, mesmo que não sejam conhecidas, de pessoas que vão tornar aquilo num objeto artístico mais interessante, ou não sei, o que lhe quiserem chamar. E depois há outros castings, por exemplo, castings para novelas, nada contra, que já fiz muitos e continuarei a fazer se houver oportunidade para, em que às vezes, por exemplo, já me aconteceu fazer uns 3, 4 castings para uma novela, chegar até à fase final, sermos 3 raparigas na fase final desse casting, passarmos o dia inteiro lá no sítio a fazer o casting para a tal novela, para protagonistas, e depois de repente, na semana seguinte, receber uma notificação no Instagram de que uma nova protagonista apareceu, ou seja, a nova protagonista da novela apareceu, e que é uma rapariga super conhecida, por exemplo, que não estava no casting. Portanto, ou seja, eu olho para aquelas 2 raparigas ao meu lado e penso, ok, nunca as vi na vida, se calhar vou pesquisar e vejo que já fizeram algumas séries, coisas mais pequenas, mas nunca as vi assim na televisão, numa novela, e penso, ok, que interessante, estão à procura de protagonistas. E o que é que tu novos. achas disso? O que é que eu acho disso? Eu acho que o problema não está na pessoa que aceita esse trabalho, porque eu aceitaria também. O problema não está nas pessoas que a contratam, porque na verdade o que é que eles precisam de dinheiro, precisam de audiências. O que é que dá as audiências? São as pessoas mais conhecidas. O problema está no público. Na minha opinião, o problema está no público. Porque é que o público procura... Mas as pessoas em si também não têm culpa. É uma questão um bocado da nossa cultura. Mas as pessoas não consomem aquilo que lhes dão? As pessoas consomem aquilo que lhes dão, sim. Mas há pessoas que procuram mais aquilo que lhes é dado se for uma cara conhecida. Uma cara conhecida. Ou seja, lá está, como as pessoas não vão ao teatro, as pessoas não conhecem os atores de teatro. Como as pessoas não vão ao teatro, as pessoas não sabem a importância da formação, lá está. As pessoas não sabem o que isso é. Portanto, Informação desde tenra idade. Vocês têm exatamente a mesma idade? Sim, nós E entraram os dois no TEC com a mesma idade? Sim, eu era turma A, ele era turma B. Com que idade? 14? Eu tinha 14, eu tu tinha tinhas 15. Eu tinha 15, porque ele é de dezembro, eu sou de março. Eu tinha 14. Mas nós só nos juntámos num projeto, ou seja, juntámos-nos, por exemplo, na coisa da inauguração do Cruzeiro, Na homenagem ao Carlos. na homenagem ao Carlos, no passeio literário. Certo. Ou seja, algumas coisas que íamos fazendo como alunos que escolhiam-nos, nós juntávamos, mas nunca fizemos nada juntos interturmas. Sim, sentido. até à PAP. Até à PAP, até à Na prova PAP de habilidade. ficámos no mesmo elenco, sim. Sim. Isso foi importante para vocês aprenderem-se a conhecer mutuamente? Eu acho que nós sempre... Nunca foi uma questão para mim sequer. Nós sempre nos conhecemos enquanto profissionais. Porque na escola, lá está, como estávamos a crescer ao mesmo tempo e a aprender ao mesmo tempo, sempre foi uma maneira de conseguirmos perceber como é que cada um de nós trabalhava. A PAP foi importante, para além de nos conhecermos, vermos como é que cada um de nós trabalhava. E foi importante também para trabalhar. Nós éramos um elenco de cerca de 60 pessoas. Por isso é que há 3 e 4 elencos dentro da mesma peça. Exatamente. Para distribuir aquilo E tudo. para aquilo era uma confusão. Ou seja, eram 60 atores entre alunos e atores profissionais convidados, desde o fantástico Luís Barros, a gigante Teresa Corte Real, portanto o elenco do TEC. E lá está, foi importante para pessoas com quem eu nunca não falava tanto ou nunca tinha trabalhado, tinha de trabalhar, tinha de fazer, tinha de aprender, tinha de me ajustar. E sempre difícil, com não sei quantos elencos, com não sei quantas pessoas, lidar com toda esta luta. Há umas pessoas que é difícil, há outras que é menos difícil, mas está tudo ótimo. E foi importante também para mim conhecer a Beatriz enquanto pessoa a ser dirigida, para depois eu perceber também como é que a conseguia dirigir. Claro. Porque há aqui uns certos truquezinhos que também temos de... Ou seja, parte da vossa adolescência, e agora vocês já são jovens adultos, o que é que vocês descobriram em vocês próprios que jamais ousariam até questionar? Ui! É complicado. Esta escola deu-nos muito. Muito. Sim, eu acho que se algum dia tiver filhos... Mas não amanhã.
Claro que Não, antes Se algum dia, algum dia é um dia longe. Antes da estreia, não, por favor. Antes da estreia, não. Nem antes nem logo depois, por amor de Deus. Mas pronto. Se algum dia tiver filhos, mesmo, ou seja, claro que não os vou obrigar, claro que, mas era um desejo meu que mesmo que não quisessem ser atores, passassem pelo menos um ano para aquela escola, mas pela escola por onde eu passei, porque eu não sei como é que vai estar a escola daqui a 20 anos, por exemplo. Há de estar bem entregue, seguramente. Esperemos que sim. Esperemos que mas eu gostava Pelos que passassem... Tobias desta vida. Claro, o nosso Tobias. O nosso Tobias Tobias. Monteiro. Sim, Que foi esse o não é nosso o nosso encenador. papo, é verdade. Exatamente. Eu gostava muito que passassem por aquele primeiro ano que eu passei e nem precisava de ser pela parte do ramo teatral em si. Precisava de ser pela parte do perceber quem é que tu és neste mundo. E eu acho que foi uma das coisas mais importantes no curso. Durante o primeiro ano, eu cheguei ao final do primeiro ano e eu pensei, o que é que eu aprendi em termos práticos diretamente ligado ao teatro? E eu pensava em exercícios e surgia-me um ou dois. Mas a verdade é que eu olhava para mim no início do ano, eu olhava para mim no final do ano e eu conhecia muito melhor a mim própria, eu sabia muito melhor o que é o teatro e isso fazia com que eu soubesse finalmente estar em cena. E tinhas muito mais autoconfiança? Sim e não, depende. Ou seja, sabia muito mais daquilo que eu era capaz, sabia que ainda tinha 2 anos para aprender e tinha muita margem de progressão, percebia mais ou menos onde é que eu um dia poderia chegar, em termos de capacidades, não em termos de trabalho, porque nós nunca sabemos quem é que nos vai dar a oportunidade ou não é? Mas em termos daquilo que eu podia evoluir, conhecendo-me a mim própria e aos outros, lá está. Mas ao mesmo tempo, há sempre aquela coisa, porque a escola em si, o que eu senti havia momentos em que nós estávamos todos juntos e que éramos todos uns para os outros e que aquelas pessoas ali eram as pessoas que me faziam ir para a frente e haviam outros dias em que essas pessoas eram, como é que se diz? Eram rivalidade. Ou seja, rivalidade, mas isso acontece sempre. Porque é vida. Porque éramos, somos ainda, somos mas miúdos, porque éramos não é? miúdos, exato. Claro. Sim, o senhor miúdo, não é? Sim, senhor miúdo. Mas lá está, esta escola, além do que nos pode dar no meio artístico, ou o conhecimento que nos pode dar, dá-nos muito sobre nós próprios. Dá-nos um autoconhecimento, uma autossabedoria. E o autoconhecimento não é sabermos no que somos bons, é realmente sabermos no que somos maus. Não, e sobre o que é que vocês querem exatamente fazer? Exatamente. Que eu tenho tido também esta questão com primos, com amigos, com filhos de amigos, aos 17, 18, 19 anos, o que é que vocês querem ser? E eles dizem, não sei. O que é dramático. Mas nem precisa dizer o que é que vocês querem ser em termos de profissão, é o que é que vocês querem ser na vida. Onde é que tu estás no mundo? E então os vossos colegas, digamos, colegas não, os amigos que não pertencem ao meio, como é que eles encaram a vossa profissão? Bem, isso é muito... Encaram bem? Não. Isso é muito suscetível. Há amigos que encaram bem, há outros que não encaram tão bem. Porquê? Exatamente. Ou seja, há amigos que não acreditam que eu sou ator porque nunca fiz uma novela. E perguntam-me, Rafael, quando tu fizeres uma novela é que vai ser... Mas a novela ou um filme de longa-metragem é assim o topo da pirâmide? Não. Para o público em comum é capaz de ser, porque é onde eles conseguem reconhecer as pessoas. A questão é que depois, por exemplo, eu tenho muitos amigos meus que eu levei para o teatro, obviamente. Eu disse assim, querem ir sair. Desencaminhaste-os, não é verdade? Desencaminhei-os, não é? Mas onde eu disse, querem ir jantar, então olha, vamos jantar e depois vamos ao teatro. E fui buscando público de teatro e, portanto, agora tenho amigos que apreciam muito mais a profissão, apreciam muito mais este dom geral que é o teatro. E há, claro, há amigos mais... ou seja, que se calhar não compreendem tão bem o que é este meio, que para eles lá está, esta coisa que estamos a falar há bocadinho. Um ator é estranho, uma coisa estranha. O bom ator é o ator que tem muitos seguidores no Instagram, faz publicidades, tem patrocínios. Assim. Não é nada assim. Entra em escândalos. Mas isso então... nós estamos aqui a preparar-nos para entrar num escândalo já, sem dramas. Graças a Deus, não é? Graças a Deus, sim. Com este espetáculo não sei se entramos ou não, espero que não. Mas pronto. Não, mas pelo menos desde que seja falado, falem bem ou falem mal, mas falem. Mas falem. Sim, é isso. Eles falem mal. Beatriz, uma coisa que não tem nada a ver com teatro, cavalos. É verdade. O que é que se passa? É verdade. E os cavalos vieram antes do teatro. Os cavalos vieram aos... Explica para quem nos está a ver e nos está a ouvir porque é que eu introduzi a palavra, este tema na conversa. Porque tem o meu currículo à frente e o meu currículo tem uma parte que tem as skills, acho que é o que está escrito, não é? E que fala sobre equitação. E dressagem ou não? Não, eu faço horseball, que é, ou seja, é um desporto de equipa, não é muito conhecido cá, mas é um desporto de equipa com uma bola, 4 jogadores contra 4 jogadores e o objetivo é marcar golo. Não é aquilo que o Príncipe Carlos faz? Não, eles fazem polo. É polo? Polo é o do taco.
Nós fazemos mesmo com a bola na mão. Com a bola na mão. Sim. Mas a cavalo. A cavalo. Exatamente. Só que meu amor pelos cavalos surgiu desde muito pequena. E eu, quando era miúda, queria ser veterinária e tudo. Onde é que fomos parar, não é? Mas queria ser veterinária e fui para o Colégio Vasco da Gama, que era onde a minha mãe tinha andado quando era nova, e ela queria muito que eu andasse no colégio. E o colégio tinha equitação. Pior decisão da vida dela, não é? Entrei eu na equitação aos 5 anos. E só não entrei mais cedo porque não me deixaram. Entrei eu aos 5 anos e lá fiquei. Até hoje. Então é em paralelo? É em paralelo, mas é assim, a partir do momento em que eu decidi que eu queria entrar naquela escola, a partir do momento em que eu decidi que era isto que eu queria fazer da minha vida, eu tenho muito assento na minha cabeça que é a prioridade número 1 e que não há nada nem ninguém que vai impedir que eu faça aquilo que eu tenho de fazer para ser feliz nesta profissão. Agora, também é verdade que os cavalos é o meu escape e é o sítio onde eu vou para respirar fundo. E tenho uma égua ao meu cargo, a minha. Que se chama Gigi. Chama-se Gigi, ela veio das corridas e eu comprei-a para jogar horseball e é uma coisa que exige um trabalho diário muito intenso e a verdade é que durante o 3º ano da escola, eu estava no 3º ano da escola, que é o mais complicado, estamos com mais coisas para fazer, estava a trabalhar no TEC ao mesmo tempo, a fazer uma peça no TEC e eu não tinha tempo de ir lá e as minhas amigas, as minhas colegas de equipa foram as pessoas que me ajudaram porque elas mantiveram a minha égua, na verdade, em saúde, porque se eu não for lá todos os dias ela não está bem, não é? É preciso ser uma paixão que não se explica pelos cavalos. E andar para trás e para a frente o dia todo, e vai e volta, e depois já vai para o ensaio, e depois agora vai ter que ir para os cavalos. Sim, esta com os ensaios e o horseball eram qualquer coisa. E depois aquilo em Sintra, os ensaios em Benfica, e uma pessoa anda e nem tinha carro, só agora que tem carro, isto. Então ok, finalmente acabaste de tirar. E tu, Rafael, para além dos palcos, da encenação e de tudo este meio fascinante que é o meio teatral, o que é que praticas? Ora, eu faço há muitos anos, como quem diz, não é? Eu sou muito novo ainda. Faço há uns anos danças de salão, portanto, desde latinas a clássicas. Agora tenho um estúdio coreográfico, ou seja... Então fala-me dele. Falo do estúdio. Aceitas alunos? Não, eu não sou professor, não. Ou seja, este estúdio coreográfico... Ainda não. Já dei uns workshopzinhos, não sei o quê, mas ainda não. Tenho, eu mais um conjunto de outros 5 bailarinos que nos juntamos. Temos um fantástico coreógrafo que é o Pedro Borralho, que faz coreografias connosco, desde, por exemplo, o ano passado fizemos tango, este ano estamos a fazer jive e outros estilos no medley do Grease, e depois estas coreografias compram-nos estes espetáculos e vamos a casamentos, batizados, festivais e fazemos estas apresentações. Mas lá está, tudo isto eu comecei pequeno a fazer clássicas, portanto valsa, todas as 6 clássicas e as 6 latinas. Depois fiz uma interrupção, tive um problema no pé e ou seja, ia começar a levar aquilo um pouco mais a sério e com esse impedimento fez com que eu parasse e depois só quando voltei para a escola profissional é que retomei outra vez as danças de salão. Mas além disso, infelizmente ainda não consigo viver do teatro, portanto também trabalho noutros sítios, sou o coordenador de comunicação e coordenador da empresa em Portugal, chamada STEM Arts Lab, é uma empresa norte-americana que trabalha com jovens em projetos que juntam a ciência e as artes e, portanto, eu coordeno instalações artísticas que fazemos em festivais internacionais e as redes sociais à volta do mundo, portanto, desde LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo que engloba isso. E lá está, depois faço outras coisas à parte, organizava eventos para jovens, a Beatriz chegou a ir. E tens tempo para isso tudo? Tenho tempo para tudo, eu organizo a minha vida, tenho tempo para tudo. Para dormir fica complicado. Não, tenho sempre tempo para dormir. Tens. Mas sim, tenho a STEM Arts, é assim um projeto que já me acompanha. E estás a dormir sozinho ou estás a dormir acompanhado? Sozinho, na minha cama e com o meu cão, portanto acompanhado. É uma liberdade. É fantástico. Beatriz Ferreira e Rafael Balão, gostei muito de vos ter aqui. Obrigado. Desejo-vos as maiores felicidades, não só para este projeto. O meu nome é Rachel Corrie, recordo, em cena até o dia 2 de fevereiro no Teatro da Malaposta em Odivelas, como para todos os trabalhos e futuros que vocês venham, e espero que sejam muitos e proveitosos. Este programa estará sempre aberto para os 100 dramas, realmente com 100 dramas, porque para dramas já basta a vida. Está bem? Exatamente. Muito obrigado, Germano. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigada, até à próxima. Obrigado. Olá a todos, nós somos a companhia de teatro Sem Dramas e o elenco do espetáculo O Meu Nome é Rachel Corrie.
Estamos aqui no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso, na primeira temporada do nosso espetáculo. E queremos convidar-vos a virem assistir ao nosso espetáculo no Centro Cultural da Malaposta. Dia 1 de Fevereiro às 9h30 na Sala Experimental. Bilhetes à venda na Ball ou podem reservar para o e-mail bilheteira malaposta@yellowstarcompany.com. Até já! Até já! Até já!